Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do painel Trombetas e Festas. Hoje vamos falar sobre a corrente oceânica mais forte do mundo, que está sendo ameaçada. Localizada na remota Antártida, essa corrente influencia o clima, o ecossistema e a cadeia alimentar. Mas por que falar de corrente oceânica? É porque neste programa da Igreja Cristã Maranata abordamos sinais que apontam para a volta do Senhor Jesus. Convidamos um pastor para relacionar essa notícia com a palavra de Deus. Pastor, podemos encontrar respostas ou referências na Bíblia sobre as notícias que têm sido publicadas? A paz do Senhor Jesus, irmã Andréia e todos os irmãos que nos assistem. É sempre um prazer, é sempre uma alegria poder estar participando aqui, auxiliando no entendimento dos temas trazidos no programa Painel Trombetas e Festas. Quanto à pergunta que foi feita, sim, nós podemos encontrar, sim, referências bíblicas que tratam de mudanças climáticas importantes no nosso planeta. Nós temos ali em Apocalipse, capítulo 16, versículos 8 e 9, ela fala assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Então o texto aponta exatamente isso, né? Aponta essa alteração climática da temperatura, essa elevação da temperatura que nós podemos observar no planeta. Em Lucas capítulo 21, verso 25, fala assim: sinais no sol, na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E no verso 26 ainda, parte B, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então são algumas referências que apontam exatamente isso, algumas alterações climáticas. Sobre o ecossistema, nós observamos impactos que existem ali na contaminação das águas, na poluição atmosférica acentuada, resultados do efeito estufa, resultados de elevada concentração de CO2 na atmosfera. Alguns aspectos foram até abordados no Trombetas e Festas 2024, por exemplo, quando foi mencionado o texto de Apocalipse 8:10, que fala assim: o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, que caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. Então fala sobre isso, fala sobre a contaminação das águas ali no Trombetas e Festas 2024, foi bem explorado esse assunto. E sobre a cadeia alimentar, é um outro aspecto interessante também que pode ser abordado aqui com referência na palavra. Impactos de mortandade de peixe causado por poluição marinha. Em Apocalipse 8, capítulo 8, versos 8 e 9, a gente vê: e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, conforme abordado também no programa Trombetas e Festas de 2024. Isso também já foi constatado até mesmo cientificamente. A presença de microplásticos e organismos de animais marinhos, isso também já foi observado e também é fruto da poluição das águas. Alguns textos bíblicos apontando alguns aspectos que nós já conseguimos encontrar em pesquisas que apontam problemas nas mudanças climáticas no nosso planeta. O Correio Brasiliense publicou no dia 8 de março uma matéria sobre a corrente circumpolar antártica, considerada a corrente oceânica mais potente do planeta, que está sendo ameaçada devido ao aquecimento global. A corrente circumpolar gira em torno da Antártida, no sentido horário. É 5 vezes mais forte que a corrente do Golfo e 100 vezes mais potente que o rio Amazonas. A corrente faz parte da correia transportadora oceânica global, que conecta os oceanos Pacífico, Atlântico e Índico. Esse sistema regula o clima da Terra e bombeia água, calor e nutrientes para todo o planeta. Mas a água doce e fresca do derretimento do gelo da Antártida está diluindo a água salgada do oceano, e ela pode prejudicar esta corrente vital. As pesquisas indicam que, devido ao aquecimento global, a corrente circumpolar antártica ficará 20% mais lenta até 2050, o que trará vastas consequências para a vida no planeta Terra. Vamos ouvir agora a explicação técnica e científica da causa e consequência da ameaça à corrente oceânica da Antártida.
As ameaças que nós observamos quanto às alterações que ocorrem na corrente circumpolar antártica, resultado de pesquisas, elas são bem relevantes. A Antártida ou Antártica localiza-se no polo sul do planeta, possui cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente 40% maior que a Europa. No inverno, essa área aumenta consideravelmente pelo congelamento das águas que circundam o continente. É coberta por uma camada de gelo de quase 5 quilômetros de espessura. No inverno, chega a fazer temperaturas abaixo de 80 graus Celsius. É o lugar mais frio do planeta. A massa de gelo existente ali corresponde a cerca de 70% da água doce existente em todo o mundo. As correntes oceânicas, só para a gente esclarecer aqui, são grandes massas de água que se deslocam nos oceanos, formadas ali pela ação de marés, ação de vento e diferença de densidade entre as águas superficiais, que são mais quentes e menos salobras, e as águas subsuperficiais, que são mais frias e salobras. Atuam no equilíbrio dos ecossistemas marinhos e nos fatores climáticos do planeta. Essa corrente especificamente, a corrente circumpolar antártica, movimenta ali em torno de 165 a 180 milhões de metros cúbicos de água por segundo, com uma velocidade de em torno de 4 km por hora. O seu diâmetro pode chegar a 2.000 km. Essa corrente ela ajuda na regulação do clima da Terra e tem influência, por exemplo, sobre a absorção do calor e dióxido de carbono pelos oceanos. Ela proporciona também um isolamento daquela região da Antártida, impedindo que águas quentes vindas das regiões dos trópicos cheguem na Antártida e assim preservando as geleiras. Então essa corrente ela tem essa função de ser essa barreira para poder isolar ali as geleiras. Porém, o aquecimento global tem acelerado os ventos que atuam sobre a corrente circumpolar antártica em torno de 40%, segundo pesquisas que já foram divulgadas. Isso proporciona o surgimento de redemoinhos que permitem a penetração de águas quentes vindas dos trópicos. E isso acelera o derretimento das geleiras que existem ali. Esse derretimento é que desacelera a corrente circumpolar antártica. Ao longo dos anos, pesquisas têm sido feitas para monitorar a velocidade dessa corrente. Conforme pode ser observado na figura que nós apresentamos aqui, onde as cores mais quentes, mais avermelhadas, indicam áreas onde foi constatado aumento de velocidade da corrente oceânica. Os pontos em vermelho são algumas bolinhas em vermelho aí ao lado esquerdo da imagem. Eles indicam os locais onde foram coletadas amostras de sedimentos para medir a velocidade da corrente. Bom, o derretimento das geleiras é que proporciona o enfraquecimento da corrente circumpolar antártica e pode influenciar no clima global. Tudo isso nos faz perceber que Jesus está às portas. Ele breve virá, pois as profecias apresentadas tanto aqui quanto no evento Trombetas e Festa 2024 confirmam isso para nós. Que o Senhor nos abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A paz do Senhor a todos.